Pode começar, Joyce. Se você querer começar. Vou. Tá, não repara na minha voz, não, porque eu fico nervosa demais. Ó, em 1914, a Primeira Guerra Mundial estourou na Alemanha. Hugo Ball, que era um intelectual alemão da época, fugindo dos horrores da Primeira Guerra, ele foi morar em Zurique, na Suíça. Já em Zurique, o Hugo Ball abriu um clube de arte chamado Cabaret Voltaire. A ideia desse clube era que os artistas pudessem apresentar números musicais e leituras. Entre esses artistas que se apresentavam no Cabaret Voltaire, estava o poeta romeno Tristan Tzara, cujo seu verdadeiro nome, na verdade, era Samuel Rosenstock. Mas em 1915, ele adotou o pseudônimo Tristan Tzara, que significa Triste em Meu País. Juntos, Tzara e Hugo Ball criaram o dadaísmo. A arte dadaísta é pautada pela irreverência e foge de tudo que é racional. Se opõe a tudo que tem um modelo clássico ou formal ou acadêmico. E, acima de tudo, é contra a guerra e o capitalismo. O primeiro manifesto Dada foi lido por Hugo Ball em Zurique em 14 de setembro de 1916. O manifesto dizia... Terminei minha parte. Dada é uma nova tendência da arte. Percebe-se que o é porque, sendo até agora desconhecido, amanhã todo Zurique vai falar dele. Dada vem do dicionário, é bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. E em alemão, não me chateeis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente... Claro, tem toda a razão. Assim é. Sim, senhor, realmente. Já tratamos disso e assim por diante. Uma palavra internacional, apenas uma palavra e uma palavra como um movimento. Os artistas subiam no palco do cabaré e faziam as suas apresentações. As suas inspirações eram consideradas absurdas para a época. E até hoje, querendo ou não, eles batiam no piano, vestiam fantasias, declamavam uns poemas completamente sem sentidos, mas não faltava performance nesses poemas. O poema Karawane, por exemplo, tem palavras e sons sem sentidos. E essa falta de sentido e de significado, o que o torna o próprio significado. Hugo Ball foi considerado, por muitos teóricos, o inventor da poesia fonética, que são os poemas sonoros, apenas com palavras. Na literatura, a experimentação literária valorizava o caos, o absurdo, ele rompia com a noção dos significados. Por meio desses poemas, e os dadaístas, eles fragmentavam muitas palavras com unidades silábicas sonoras, que eram recombinadas, criando novas imagens. Dentro desses artistas, temos o Marcel Duchamp, que ele representa muito o dadaísmo e, com certeza, nós estudamos ele no ensino médio. Ele, dentre as suas obras, a que mais ficou conhecida foi os Ready-Made, que foram várias coisas cotidianas que ele transformou em arte e, querendo ou não, escandalizou as pessoas. O ready-made mais famoso de Duchamp foi A Fonte, em 1917. Gente, quem não viu isso daqui no ensino médio, né? E era, assim, uma coisa simples que se torna absurdo e, por vezes, a gente pergunta qual o significado. Então, o dadaísmo, ele tinha muito disso. Por quê? Para quê? Onde? Eles eram muito contrários a tudo aquilo que já havia acontecido. Essa daqui eu adorei. E assim,
são as colagens, as montagens, as criações que tornou os dadaístas únicos e que também fez o movimento ser reconhecido por toda a Europa. Essa aqui é uma pintura provocativa da Mona Lisa. O Ernst, ele foi um artista plástico, também nascido na Alemanha. E ele também foi um dos fundadores do dadaísmo, né? Lá no início ele esteve presente. Logo depois ele se uniu ao surrealismo. E ele tinha muito dos seus trabalhos que ele queria copiar as paisagens do Van Gogh. E ele também teve muita inspiração na Primeira Guerra Mundial, que foi um período onde iniciou o dadaísmo, né? Gabi, pode falar. Boa noite a todos. Dadaísmo no Brasil. Um dos principais que trouxe o movimento para o Brasil foi Flávio de Carvalho, que viveu na Europa por tempo suficiente para conhecer e entender o movimento e seus ideais. Um dos principais artistas brasileiros a aplicar o conceito e as características do dadaísmo em suas obras. E também o artista Ismael Neri foi um outro importante artista na pintura. Já na literatura, foi o Manuel Bandeira, que todo mundo conhece, já viu algumas obras dele, e o Mário de Andrade. Eu vou falar um poema dele, de Mário de Andrade, que ele fez a base de um outro poema que eu esqueci no momento. Eu insulto o burguês neguel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curval, o homem nádegas, homem que sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Na literatura, o dadaísmo ele também representa a desordem, assim como na arte, nas figuras, na literatura também, que foi muitas das atividades que nós fizemos durante na nossa escola, a gente pegava uma letra de uma revista, pegava outra letra de outra, e a gente acabava formulando frases, textos e também poemas. Então, tem uma receita para a gente fazer um poema dadaísta, que é não nada mais, nada menos que a gente pegar um jornal, uma tesoura, pegar uma revista também que a gente goste, a gente escolhe as letras com quem a gente vai trabalhar. E a gente vai recortando cada letra, a letra que a gente achou interessante. Igual eu fiz aqui nos slides. Podem perceber que as letras, cada letra tem uma fonte. E é isso que inspira o dadaísmo na literatura, um meio. E depois, feito isso, você pegar as letras que você gostou, as fontes que você gostou, você forma o poema com aquelas letras. O dadaísmo, ele, assim, teve o fim em 1922, né? Porque, por incrível que pareça, uns cofundadores do dadaísmo viu que o dadaísmo era inútil. Assim, ele creu nisso e partiu para o surrealismo, né? Então, com um dos precursores do dadaísmo, afirmando isso, foi muito difícil para os outros autores, para os outros artistas, pensarem diferente de um dos cofundadores. E assim, não teve muita representação no Brasil esse movimento, tanto que nós podemos ver que durou pouco tempo. Então, até chegar no Brasil, havia um período de tempo mais longo. Na Europa, é mais fácil circular qualquer movimento. Por quê? Porque as fronteiras, tudo ali é muito perto. Era muito fácil o acesso, a circulação, a informação. Então, no Brasil, demorou um pouco mais para chegar. E logo que chegou, demorou um tempo e acabou
todo esse movimento. E os dadaístas, eles muitas vezes não foram compreendidos pelo público, porque o público os achavam irreverentes, mal educados. Então, para eles, assim, eles não tinham muita importância, eles só queriam retratar a realidade, igual o mictório. É um simples mictório, ou não, entende? É algo muito legal que traz, assim, pra gente um pensamento: por quê, pra quê, será? Eu acho achei este movimento muito legal e que pena que morreu. Assim, entre aspas, que pena que morreu, né? Essas são algumas das fontes. As alunas Joyce, Gabriele e Julian Sara, a disciplina e o professor Fábio. Essa é a nossa apresentação, gente. Bom, assim, a nota, como eu falei para vocês, eu vou atribuir depois de todos os seminários, né? Mas só para vocês observarem uma coisa, a apresentação de vocês durou 10 minutos, né? A Joyce falou 1 minuto, e a Gabriele falou 1 minuto também, né? Significa o quê? Significa que vocês poderiam ter explorado muito mais o tempo, né? E além disso, ficou desproporcional, né? Porque a Julian falou muito mais do que as demais, né? Assim, então, assim, faltou um pouco de ensaiar a apresentação e ver quanto tempo leva, né? E além, assim, de algumas imprecisões no que foi dito, mas, bom, tá, tudo bem. Assim, eu vou aguardar todas as demais apresentações, né? E as notas vão ser comparativas, né? Como eu falei, né? Porque esse é o critério que diminui a subjetividade, né? Você vê, a proposta é a mesma para todos. Qual grupo que atingiu melhor o objetivo que foi proposto, né? E assim, eu também procurei deixar as, as orientações bastante claras, né? E dentre as orientações, tem uma delas que é assim, ó, as fontes consultadas devem ser acadêmicas e devidamente citadas. Tá, vocês citaram, mas as fontes não são acadêmicas, né? Certo? Então, assim, tudo isso que eu estou falando significa o quê? Significa que eu vou levar em consideração para atribuir a nota. Só que eu também vou levar em consideração o nível dos demais trabalhos, porque a nota vai ser comparativa. Tudo bem? Bom, se quiserem comentar alguma coisa, dá tempo. Senão, a gente vai para a apresentação do Carlos, lembrando que o Carlos vai ser avaliado pelos mesmos critérios. E todos os demais grupos. Certo? Alguma das meninas quer falar alguma coisa? Não, professor. Peraí, deu eco. Quem falou? Foi eu. Falei não. Ah, Júlia. Ah, tá, você apareceu aí embaixo, eu não estava te reconhecendo. Tá, então é isso. Então, Carlos, a hora que você quiser. Tudo bem. Bom, inicialmente, boa noite, mais uma vez, né, pela quarta vez, depois de os problemas aqui de conexão, exatamente hoje, no dia da apresentação, mas faz parte, a gente está nesse momento aí de atividade remota, e a tecnologia, às vezes, ela não joga ao nosso favor, né? De modo que
eu queria iniciar, antes de iniciar, na verdade, a apresentação, professor, saudar a todos os colegas, né, as meninas e todos aqueles que eu queria oferecer, na verdade, essa apresentação a todos aqueles que batalham por um país mais justo, por uma educação de qualidade, sobretudo porque Euclides da Cunha, em Canudos, ele traz para a gente um retrato profundo do Brasil, do que é o Brasil, né? De modo que a obra de Euclides ela se perpetuou com o tempo e até hoje é estudada na sua profundidade, né? Porque revela exatamente uma face do Brasil, isso no final do século XIX, mas que possibilita a sua compreensão histórica, possibilita que nós entendamos a complexidade do nosso processo de formação social e, sobretudo, as desigualdades que ainda imperam no nosso país. Então, eu queria desejar oferecer essa apresentação a todos aqueles que pensam num país mais justo e igual. A minha atitude em relação aos sertões, ao episódio de Canudos, ela começa com uma revelação do saudoso escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, quando certa vez disse que quem não conhece o Brasil, quem não conhece Canudos, não conhece o Brasil. Essa frase, para mim, foi de um impacto imediato, porque é uma frase impactante e, ao mesmo tempo, ela te convida a uma reflexão. Ora, como assim? Quem não conhece Canudos não conhece o Brasil? E para que se conheça o episódio de Canudos, a principal fonte a que se deve recorrer é os sertões. A grande epopeia da literatura brasileira, escrita por Euclides da Cunha em 1902. Dito isto, ao mesmo tempo, Ariano ele dizia o seguinte: antes de fazer essa revelação e instigar-nos a conhecer o que foi o episódio de Canudos, ele dizia que Machado de Assis, que foi um contemporâneo de Euclides da Cunha, dizia que o Brasil, existem dois Brasis, o Brasil real e o Brasil oficial. Então, segundo Machado de Assis, o Brasil oficial seria caricato e burlesco, e o Brasil real seria bom e revelaria os melhores instintos. E Ariano, ele meio que se apropriando dessa ideia, ele faz uma interpretação da seguinte maneira: ele diz, o Brasil oficial é o Brasil de uma elite, não totalmente de toda a elite brasileira, mas é uma elite que se coloca e se mostra realmente, de fato, caricata e burlesca. E o Brasil real, segundo ele, seria o Brasil do povo, o Brasil onde se extrairia os melhores instintos, né? Onde se revelaria a cultura, vamos dizer assim, originalmente brasileira. Bom, e aí eu vou pedir a Andréia que faça eu passei para ela a apresentação dos slides, porque eu estava com uma dificuldade aqui. Eu já perdi essa apresentação uma vez por problema aqui no computador, e a partir de agora ela será projetada aqui para vocês. Bom, para iniciar essa apresentação, primeiro é preciso conhecer quem era Euclides da Cunha. Vamos lá. Isso. O título colocado, como vocês podem ver, Euclides da Cunha é o intérprete do Brasil. Essa expressão intérprete do Brasil, eu trouxe da Lilian Schwartz, que faz uma apresentação sobre Euclides, falando sobre a sua vida e obra, né? E ela traz essa alcunha ao escritor carioca. Bom, Euclides da Cunha
Ele nasce em 20 de agosto de 1866, em Cantagalo, no Rio de Janeiro, região serrana fluminense. Ele é filho de pai contador, que trabalhava em fazendas de café na região, e fica órfão logo cedo, aos 3 anos. Né? Após esse período, ele tem um momento de sua vida e vai morar na casa de parentes, uma parte no interior da Bahia. Aos 11 anos, retorna ao Rio de Janeiro e vai morar no centro do Rio de Janeiro, na casa de um tio. Euclides da Cunha, ele, aos 18 anos, ele ingressa na Escola Militar, no Rio de Janeiro, né, na Praia Vermelha. Isso em 1888, um ano antes da proclamação da República. Era um momento de grande efervescência política brasileira, porque, como a gente pode observar, era a véspera da proclamação da República. A gente vivia ainda o período imperial. E Euclides, de imediato, ao tomar contato com os ideais republicanos que eram propugnados dentro da caserna, né, tendo Benjamin Constant como seu principal influenciador, que era professor e também republicano, ele passa a aderir às ideias republicanas nesse momento. Né? De modo que, nesse mesmo ano, acontece um fato importante na vida de Euclides da Cunha, que é a Revolta do Sabre. O movimento republicano, que ocorria entre os militares, né, na época, ele tentava, a monarquia brasileira tentava, de algum modo, lutar contra essa possibilidade, contra esse movimento. Mas era um movimento muito forte, que reunia intelectuais, né, proprietários de meios de comunicação, que o principal meio de comunicação à época era o jornal, então existiam proprietários com ideias altamente republicanas, e Euclides, ele assume essa postura de republicana e promove, em uma formatura na escola militar, uma revolta na qual ele pega o seu sabre e, na tentativa de quebrá-lo, em forma de protesto, atira aos pés do ministro da Guerra. Isso vai render a Euclides da Cunha uma prisão imediata, né, e uma pena que à época existia, que era o enforcamento. Só que ele acaba sendo perdoado, ele é expulso do exército e é obrigado a ficar um tempo fora daquele cenário, né? Ele fica um tempo não escondido, mas ele fica fora da cena política brasileira, né? Mas esse episódio ele é muito significativo porque ele repercute no parlamento brasileiro e na imprensa, né? E aí, o que é que acontece? Euclides da Cunha ele é convidado por Júlio de Mesquita, que é um proprietário de um jornal chamado A Província de São Paulo, que depois passa a ser o Estado de São Paulo. E Euclides da Cunha ele é convidado a escrever artigos no jornal A Província de São Paulo. Ele já tem uma certa habilidade no mundo da literatura, porque já havia publicado um primeiro artigo no jornal chamado O Democrata, que era editado por alunos de sua escola. Então, ele já tinha uma notoriedade muito forte dentro das letras, né? E Júlio de Mesquita o convida, também um sujeito muito influente à época, o convida para publicar artigos na província de São Paulo. Muito bem. Proclamada a República, no ano seguinte, em 1889, Euclides da Cunha é convidado a retornar à escola militar por Benjamin Constant, que era o seu principal influenciador, e ele retorna. E, nesse retorno, ele se forma engenheiro na escola militar. E é importante salientar que, naquela época, a escola militar ela trazia disciplinas como filosofia, física, matemática, questões de história, né, muito diferente da escola militar hoje, que a escola militar hoje fica na mesma sede da escola militar do final do século XIX, hoje se chama Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Né? Então, ele passa, nesse momento,
a sofrer uma forte influência, né, do determinismo geográfico e do positivismo de Benjamin Constant, e isso vai ser primordial para entender os sertões num segundo momento, né? Os elementos do determinismo geográfico e do positivismo que se apresentam claramente na obra de Euclides, na sua principal obra, que é Os Sertões. Muito bem, ele retorna à escola militar e, posteriormente, ele, 4 anos depois de formado engenheiro, ele resolve pedir reforma, porque ele perde, ele passa a desacreditar nos ideais republicanos que tanto ele tinha propugnado anteriormente, né? Ele vê que a República começa a tomar outros caminhos que não aquele que ele imaginava, né? Havia corrupção, enfim, uma série de coisas que deixavam Euclides da Cunha um pouco afastado. E por isso ele resolve deixar a escola militar. E nesse momento, ele novamente volta, a convite de Júlio de Mesquita, a escrever para o jornal A Província de São Paulo, né? E começa a publicar os seus artigos, né? E já em 1897, em março de 1897, na eclosão da Guerra de Canudos, isso na terceira expedição, né, que as forças do governo são derrotadas, sob o comando do coronel Moreira César. As informações que chegam à parte urbana do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, né, é de que existia um movimento bárbaro que se organizava no interior da Bahia, no sertão da Bahia, um movimento antirrepublicano que tinha como objetivo restaurar a monarquia. E isso passa a circular, né, nos grandes centros, e Euclides ele é tocado por essas informações e publica, em março de 1897, um artigo chamado A Nossa Vendéia. Para Euclides, como ele tomava essas informações que chegavam na capital, o que ocorria em Canudos era semelhante ao que ocorria na região da Vendéia, na França, quando da Revolução Francesa, um grupo de camponeses, né, combateram a Revolução, né? Então, para ele, existia no sertão da Bahia um grupo de pessoas que tinham essa mesma, né, a mesma realidade, e fortemente influenciado também pelos franceses, né, diga-se de passagem. O positivismo e o movimento republicano tem forte influência da Revolução Francesa também, os ideais de igualdade, fraternidade, né? E aí, a partir dessa publicação, ele começa a tomar gosto e interesse pelo que estava acontecendo lá no sertão da Bahia. De modo que, em agosto de 1897, ele segue para Canudos. No primeiro momento, ele pede a Júlio de Mesquita para que solicite autorização ao presidente da República para que ele siga como correspondente da campanha de Canudos, correspondente do jornal já o Estado de São Paulo, né? O Júlio de Mesquita encaminha um telegrama ao presidente da República que o autoriza a seguir como adido militar da 4ª expedição comandada pelo general Bittencourt, que era o ministro da Guerra. E Euclides da Cunha para realizar exatamente esse trabalho, que é de relatar como correspondente no jornal Estado de São Paulo tudo o que ocorria naquele local e enviar pelo telégrafo, que era o meio de comunicação da época, as informações para que fosse publicado no jornal Estado de São Paulo. Muito bem. E, ao chegar em Canudos, em agosto de 1897, Euclides da Cunha para com aquela realidade, né, dura do sertanejo. Porém, ele chega àquele ambiente com os conceitos pré-estabelecidos, né, do determinismo geográfico e do positivismo, né? O que seria o determinismo geográfico? É uma concepção pela qual a influência do meio ela revela
né, quem é é possível explicar que, pela influência do meio, como o sujeito é formado. Então, o sujeito seria o produto do meio, né? As suas relações, a sua relação com a natureza e com o ambiente forjaria o perfil daquele sujeito. Então, ele vai com essa ideia e também com a ideia do positivismo, que é uma ideia filosófica de que a ciência e a ordem, né, a ordem e progresso, aquele que está estampado na bandeira do Brasil, é uma influência positivista, inclusive de Benjamin Constant. E a ordem e a ciência seriam capazes de obter o progresso social. Isso era o positivismo. Então, ele vai com essa ideia muito arraigada, né? De modo que ele começa a observar todo o cenário, né? Ele já chega, a guerra acaba em 5 de outubro de 1897, ele chega em agosto, mas ele faz com as informações que ele já obtinha lá em São Paulo, ele faz um apanhado de tudo que acontece na campanha de Canudos e escreve na sua caderneta de campo, né? E, ao final da guerra, em 5 de outubro de 1897, as tropas retornam, Euclides da Cunha também retorna para São Paulo e vai para São José do Rio Pardo. Ele, como engenheiro, um bom engenheiro, né, na época, ele vai trabalhar na reconstrução de uma ponte em São José do Rio Pardo. E, nesse momento, ele, com toda a vivência dele em Canudos, ele passa a criar uma ideia fixa. Ele tem uma ideia fixa que é produzir um livro que possa revelar de uma maneira o mais completa possível tudo aquilo que ele observou na campanha de Canudos. Então, durante a execução desse trabalho, em São José do Rio Pardo, ele passa a escrever o livro, né, que seria Os Sertões. Os Sertões é publicado em 1902, logo 5 anos após o final da guerra, e a sua publicação causa um estarrecimento completo. A primeira edição é rapidamente esgotada, porque revela, né, a testemunha ocular do que ocorreu em Canudos, escreve um livro em que impacta profundamente a sociedade, porque revela muito do que até então não se desconhecia. Então, as ideias de Euclides, elas fazem parte do livro, né? Tanto é que ele é dividido em 3 partes: a Terra, o homem e a luta. Ele faz uma descrição detalhada de todos os aspectos, então ele tinha conhecimento de botânica, de geografia, de geologia, né, de história, filosofia, e ele faz um apanhado rico em detalhes do ambiente, do homem e da luta, né? E essa sequência lógica entre terra, homem e luta é exatamente o aspecto que se vale Euclides da Cunha, utilizando a sua ideia de determinismo geográfico, né? Se a Terra influencia o homem, a luta seria a consequência daquilo que o homem é, sendo produto do meio, da Terra. Então, essa seria uma ideia que Euclides acaba colocando no livro. Isso impacta profundamente porque, segundo Lilia Schwartz, é um livro em movimento, que ele começa revelando as ideias formatadas já de Euclides da Cunha, subraça, de que o sertanejo seria uma raça inferior pelo fato de haver um processo de miscigenação forte naquela região, mas, ao mesmo tempo, depois, ele, na passagem do livro, ele afirma que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, existe uma série de contradições dentro do livro que acabam revelando essa passagem, né, de Euclides da Cunha a uma percepção mais ampla e mais profunda do que, de fato, foi a campanha de Canudos. E, já no início, ele faz uma nota preliminar onde diz:
Aqui eu peguei um pequeno trecho, né, que diz assim: aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemos. Essa é uma passagem muito famosa, que já impacta de imediato quem abre as páginas de Os Sertões e observa esse inserto colocado por Euclides da Cunha, porque diz, ora, se nós imaginávamos que é um movimento bárbaro, que estava contra a República, né, para quem lia, para quem leu na época isso, e sofreu um impacto profundo. Quando a principal testemunha do episódio diz que foi na significação integral da palavra um crime, né, então já se passa de início a ter uma visão e já instiga o leitor a procurar o que ocorreu naquele momento histórico. Bom, então, a publicação em 1902 rende a Euclides da Cunha, dada a grande repercussão da obra, já no ano seguinte, em 1903, a sua indicação para a Academia Brasileira de Letras. Então, ele assume uma cadeira, em 1903, na Academia Brasileira de Letras, ao lado de Olavo Bilac, Rui Barbosa, Machado de Assis e tantos outros que faziam parte o grupo intelectual da época, né? E aí, a sua principal obra, ela precisa ser... Professor, meu tempo está tranquilo? Ok. Ela precisa ser destrinchada em alguns aspectos, né, que eu considero importantes. Pode passar, André, por favor. A gente já viu a nota preliminar. Bom, quando Euclides da Cunha chega a Canudos, né, e isso ele relata na última parte do livro, que é a luta, ele passa a fazer a descrição da luta, da guerra, da seguinte forma: como tudo, antes de tudo, o que provocou aquele movimento, né? A constituição daquele movimento de sertanejos que reuniu aproximadamente 25 mil pessoas num lugar inóspito do sertão baiano, né? Como tudo isso ocorreu? Primeiro, tem uma figura chamada Antônio Conselheiro, né, que é o líder desse movimento. Ele começa a regimentar as pessoas na região e, em peregrinação, segue até um local onde ele diz que foi revelado por Deus, chamado Monte Santo. E nesse local, as pessoas se reuniriam em comunidade, trabalhariam, obteriam a sua subsistência e ali, né, constituiriam um grupo, né, de cidadãos, né. Ele era extremamente, e aí já falando sobre Antônio Conselheiro, extremamente antirrepublicano, a sua filosofia extremamente religiosa, né, ele pregava e o sertanejo tinha essas características desde a época do processo de colonização. As pessoas que habitavam aquela região eram muito... e, ao mesmo tempo, como havia na proclamação da República uma separação entre igreja e Estado, né, e a possibilidade do casamento civil, ele também combatia isso, e muito defensor das ideias católicas, né, da época, ele passa em peregrinação e profetizando. E as pessoas passam a segui-lo, né, e acreditando naquelas revelações que Antônio Conselheiro coloca. Um povo sofrido, né, completamente abandonado, esquecido, muitas vezes desconhecido pela própria elite urbana brasileira. Não se tinha noção do que era aquela parte do Brasil, o Brasil profundo que Euclides da Cunha tem o contato. E Antônio Conselheiro passa a levar essas pessoas a esse local. Em uma fazenda abandonada, ele monta o Arraial de Canudos, né? E ele, com a sua ideia de vida comunitária, as pessoas vão chegando e vão construindo suas casas, etc. Ele faz uma encomenda de madeira a um comerciante de Juazeiro, na Bahia, né?
uma região que fica aproximadamente 400 quilômetros lá de Canudos. Quando ele faz essa encomenda de madeira, o que é que acontece? Surge a figura do comerciante, que já era um desafeto de Antônio Conselheiro, diz que não vai entregar a madeira em Canudos. Ele já havia pago essa madeira, né? E, a partir daí, Antônio Conselheiro reúne os seus seguidores e diz, olha, então, essa madeira seria para a construção da igreja, né? Eles vamos até Juazeiro, então, buscar essa madeira. Isso é o que se dizia. De modo que espalha-se um boato em Juazeiro, dizendo que Antônio Conselheiro invadiria a cidade com os seus seguidores, saquearia toda a cidade e mataria as pessoas. Isso gera um pânico na cidade. O governador da Bahia recebe essas informações, num primeiro momento fica incrédulo de que isso de fato ocorreria, mas pede ao presidente da República que envie tropas para Juazeiro para garantir a segurança da população. Foram enviados 400 homens, aproximadamente, sob a liderança do tenente Pires Teixeira. Ele reúne essa tropa em Juazeiro e nada acontece. O conselheiro não segue com seus seguidores para Juazeiro. Insatisfeito com isso, né, a gente veio aqui para cumprir uma missão, mas o pessoal não veio. Então vamos até Canudos. E aí a gente já aniquila tudo que está acontecendo. Bom, essa foi a primeira expedição. Chegaram em Uauá, uma cidade próxima, fizeram um acantonamento, passaram 2 noites. No dia seguinte, a cidade estava completamente vazia, muita gente que morava na cidade foi até Canudos. Os conselheiristas ficaram sabendo que havia tropa em marcha para Canudos, e o que é que acontece? Na madrugada, eles atacaram a tropa, né? Um pedaço de pau, de foice, enfim, de tudo que eles tinham, e fizeram tiveram o maior número de baixas, mas as baixas que teve a primeira expedição foi em número menor, né? Mas eu quis falar isso, foi tão vergonhosa que a tropa acaba voltando para Juazeiro. Essa foi a primeira tentativa de destruição do arraial. Isso tem uma repercussão muito grande, os barões da região, né, inconformados, porque também perdiam trabalhadores para o arraial. O governo da Bahia recebe essas informações e manda uma segunda expedição liderada pelo Major Febrônio de Brito, né? Mais uma vez, essa expedição é rechaçada. E isso vai criando uma certa preocupação em relação ao que está ocorrendo em Canudos. De modo que o governo federal toma conhecimento desse ocorrido e envia uma terceira expedição, sob liderança do coronel Moreira César, que era conhecido como Corta-Cabeças, um coronel que havia combatido na Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. E, muito temido, ele vai com a tropa até Canudos, não é? E, dada as circunstâncias e a condição geográfica, climática de toda a região, a tropa chega cansada, faminta e sem as condições logísticas para atacar o arraial. E nessa tentativa, né, já na terceira expedição, o coronel Moreira César, ou com o coronel Tamarindo também, que é outro que faz parte, eles são surpreendidos pelos jagunços, pelos conselheiristas, e acabam matando o coronel Moreira César e destituindo aquela terceira expedição. Então, essas informações continuam chegando no Rio de Janeiro, a preocupação do governo aumenta, e aí, tamanha é a repercussão, o governo, o presidente Prudente de Moraes, acaba enviando a 4ª expedição, que é a expedição liderada pelo ministro da Guerra. Veja que tamanha era a repercussão que até o ministro da Guerra foi participar dessa organização da tropa lá em Canudos. E vai o general Bittencourt, 2 colunas, uma do general Tabajé e uma do general Arthur Oscar, e aí
ocorre o desfecho, né, em 5 de outubro de 1897, que é a ocupação do Morro da Favela, e aqui eu trago uma informação importante sobre isso. É um ponto alto, lá na região de Canudos, preservado ainda hoje, e que foi tomado, e a partir dali se tinha uma visão mais ampla do arraial, foi onde a tropa conseguiu avançar e destruir o arraial de Canudos. Muito bem. A informação que eu traria é uma informação histórica que revela o seguinte: os soldados, quando eram arregimentados no Rio de Janeiro para seguirem para a quarta expedição, aí eles foi prometido uma casa quando retornassem da guerra, né? Eles foram, alguns foram mortos, os que retornaram ficaram apenas com a promessa sem ser cumprida. Então, eles passaram a fazer uma revolta frente ao Ministério da Guerra no Rio de Janeiro, né, na Avenida do Presidente Vargas, hoje é o Comando Militar do Leste. Ali era o Ministério da Guerra. No retorno, eles fazem esse protesto, solicitando a casa, né, que havia sido prometida, e nada é dado a eles. E aí eles passam a ocupar um morro que fica atrás do Ministério da Guerra, que hoje é conhecido como o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Então, qual é a relação histórica disso? É que o Morro da Favela, lá em Canudos, a favela é uma planta típica do semiárido, né? E nesse morro era repleta de favela. Então, os soldados colocaram o nome de Morro da Favela por isso. E, ao chegarem no Rio de Janeiro, eles passaram a ocupar essa parte do Morro da Providência, e lá deram o nome de Morro da Favela também, pela semelhança que tinha com o Morro da Favela de Canudos. Então, o termo favela, ele é originário exatamente dessa expressão, vem de Canudos, né? Então, vejam que Ariano estava certo quando dizia que Canudos revela muito do Brasil, até nesses conceitos históricos, né? Muito bem. A guerra acaba, né? E aqui a gente está vendo algumas fotografias de Flávio de Barros. Flávio de Barros é um fotógrafo que, à época, foi enviado a Canudos também para fazer o registro, né, do que era o arraial. Essa foto é bem emblemática, porque, inclusive, eu fiz a revelação dessa foto, coloquei aqui na minha parede, que eu acho ela fenomenal. Isso aí já é... Carlos, você tem 5 minutos. Tá, já tô... Obrigado. De modo que aí já é o fim, né, da guerra. Ao fundo, o arraial já está sendo incendiado, né, e fotografias de Flávio de Barros que constam no Museu da República e no Instituto Moreira Salles. Pode passar, André. Mais fotografias, a gente vê o Coronel Moreira César, esse que ao centro, né? Pode passar. Mais fotografias de Flávio de Barros. Aqui Antônio Conselheiro, depois de morto, ele é exumado, né? A sua cabeça é cortada e levada ao Rio de Janeiro para estudo, que ele é tido como louco, e isso era muito comum à época, né? Tirar a cabeça do inimigo para fazer estudo. E descobriu que de louco ele não tinha nada, muito pelo contrário. Bom, essa também é uma foto emblemática, que inclusive nas primeiras edições dos Sertões, Euclides da Cunha publica, de Flávio de Barros, que ela é denominada 400 Jagunços. Observem, essa foto ela representa muito o que é o nosso país. São mulheres, idosos, doentes, crianças, que ao final da guerra foram capturados e foram degolados. Todos. Não poderia deixar em Canudos pedra sobre pedra. Essa era a determinação do governo. E, portanto, todos foram degolados, todos foram massacrados. É por isso que no início Euclides da Cunha diz que foi, de fato, um crime. Essa foto é muito, muito emblemática. Ao fim da guerra, né, ele tem essa velha expressão, famosa expressão, que Euclides da Cunha coloca no final do livro, que é: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Bom, falar sobre Euclides da Cunha, além da responsabilidade que se tem, não é preciso ter um tempo bem extenso para poder a gente esgotar. E não há aqui,
na apresentação do seminário essa possibilidade. Por isso que eu tentei fazer aqui sintetizar o máximo de informações da sua principal obra, mas para finalizar, eu gostaria de passar para vocês um aspecto importante sobre a vida de Euclides da Cunha, que é exatamente a sua morte. Euclides da Cunha morre aos 43 anos. Né? Ele morre assassinado no Rio de Janeiro, no bairro da Piedade. O que acontece? Euclides da Cunha, ele tem um espírito muito aventureiro. Só um momento. Antes de falar desse episódio, é importante dizer o seguinte, que depois que ele retorna, que publica o livro, no início do século XX, ele também ele participa de uma missão diplomática a convite do Barão do Rio Branco, no Acre, onde também escreve outros livros. Aliás, ele escreve relatos que são publicados pós-morte, né? Que o mais famoso é A Margem da História, onde ele vai participar junto com o Barão do Rio Branco, que é a comitiva que segue para o Acre, da divisão territorial, né? A divisa entre Peru e Brasil. Né? Então, é importante também dizer que o Euclides da Cunha esteve na Amazônia, ali, após a Guerra de Canudos, alguns anos após. Muito bem. Depois dessa expedição, ele volta, de tuberculose, enfim, era muito típico da época, chamado tísico, né? E agora tem uma questão importante que revela o fim da vida dele, um fim trágico, né? Ele era casado com a dona Ana da Cunha, que era filha do general Solon de Beiro, que também era um republicano e muito influente na época. Tinha uma relação muito conturbada. Euclides da Cunha, ele muito dedicado aos livros, aos estudos e às questões nacionais. Ele se ausenta muito de casa, tinha 3 filhos com a dona Ana, conhecido como Dona Saninha. E ele, depois dessa expedição na Amazônia, quando ele retorna, ele fica sabendo que Dona Saninha estava grávida. Então, também fica sabendo que ela tinha um caso com Dilermando de Assis, que era um cadete que ela havia conhecido quando tinha 30 anos, havia conhecido o cadete com 17 anos. Né? E ela tem esse envolvimento. Enfim, existem alguns desdobramentos que a história conta sobre isso, mas o fato é, Euclides da Cunha toma conhecimento dessa traição, eles têm um rompimento em agosto de 1909, Dona Saninha sai de casa com os filhos, vai para a casa da sua mãe, né? E Euclides da Cunha, morando em Copacabana, ele fica sabendo que essa saída, essa separação faz com que Dona Saninha volte a se encontrar com Dilermando de Assis, né? Eu estou mencionando esse fato porque esse fato gerou uma polêmica que até hoje é bastante discutível, né? E aí o que acontece? Ele, ao tomar conhecimento que Dona Saninha estava com o Dilermando de Assis, ele sai de Copacabana, pega um bonde, vai até a Central do Brasil, pega um trem e da Central do Brasil vai até o bairro de Piedade. Ele entra em confronto, chega na casa do Dilermando, entra em confronto com o Dilermando, atira por 3 vezes, atinge o irmão do Dilermando também, que o Dilermando era um sujeito que era atleta de tiro do exército. E aí ele saca a sua arma e dá 2 tiros em Euclides da Cunha, um no pulso e um no pulmão. Euclides da Cunha morre naquele momento. Isso gera uma comoção e uma repercussão enorme no Rio de Janeiro, pela pessoa que era Euclides da Cunha, né, e por todas as circunstâncias que levaram a esse assassinato. Né? Então, Euclides da Cunha é velado... Acabou o seu tempo. Certo, professor? Só para finalizar. Euclides da Cunha é velado na Academia Brasileira de Letras e depois Dilermando de Assis é julgado, é absolvido, casa-se com Dona Saninha, né, e fica toda essa repercussão histórica acerca do fim trágico da vida de Euclides da Cunha. Bom, para finalizar, eu queria primeiramente pedir desculpas por todo o transtorno que a tecnologia apresentou, dizer que eu procurei me esforçar ao máximo para apresentar aos colegas, né, o melhor que eu poderia sobre Euclides da Cunha. Eu sei que tem muita coisa, né, eu tenho uma edição comentada da professora Vanice Galvão, muito interessante, artigos que foram publicados sobre a obra Os Sertões, que me interessa muito,
mas o tempo, de fato, não dá para a gente esgotar tudo. Agradeço a oportunidade do professor Fábio por poder falar um pouco sobre Euclides da Cunha e dizer que estou muito realizado com tudo isso, né? Espero que tenha atendido aí as expectativas do pessoal. Muito obrigado. Tá bom, Carlos. Eu que agradeço, né, pelo seminário. Acho que dá para ver que foi muito bem preparado e que você tem muito conhecimento, né? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que, bom, o objetivo do trabalho, né, talvez não tenha ficado claro para todos, mas assim, eu acho que eu cheguei a falar, eu não coloquei por escrito naquelas orientações, né? Mas assim, um dos objetivos é que os colegas tenham um conhecimento, né, uma visão introdutória a respeito da obra, principalmente da obra, e o autor naquilo que ajuda a compreender a obra, né? Por que que essa obra é importante, né? O que ela traz de novidade para a literatura brasileira. Então, você deu conta disso, né? A ideia de querer esgotar qualquer coisa que seja, qualquer assunto que seja, é uma ideia positivista, né? Que não cabe mais, né? Então, assim, o próprio programa ali que eu coloquei, literatura fundamental, né? Aquele professor que aparece ali, ele estudou essa obra por muitos anos, né? E como é que ele vai falar sobre um assunto que ele estudou por muitos anos em meia hora, 40 minutos? Não vai falar tudo. E não é para falar tudo, ninguém espera isso, certo? Então, você deu conta mais do que suficiente, né? Mas, assim, o que eu gostaria de dizer também para os demais é o seguinte, que o objetivo, além desse, que é de apresentar para a turma uma visão introdutória da obra, ou do tema do seminário, né? Também com uma dinâmica diferente, né? Que não é só eu falando, também tem, evidentemente, o aprendizado de vocês, né? Então, esses comentários que eu faço, caso eu seja meio rigoroso ou pareça rigoroso demais nos comentários, o objetivo principal é o aprendizado, né? É o aprendizado de todos, né? Porque é para isso que serve a aula, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque, assim, imagina vocês, quando forem preparar os seminários, né? Que vocês estão dando uma aula, né? Então, assim, não é, eu estou apresentando um trabalho para o professor. Não, não é isso. Eu tô treinando para ser professor, né? Então, bom, o Carlos, acho que todo mundo conseguiu perceber que ele já tem esse preparo, né? Eu não sei se o Carlos já é professor ou não, mas enfim, ele já tem esse preparo, né? Agora, os demais têm que encarar isso como um desafio, né? Então, eu tenho vergonha. Então, enfrenta a vergonha, né? Ou vocês acham que todos os professores de vocês são extremamente extrovertidos, né? Não, né? Falar em público é uma dificuldade. Eu não quero aparecer na câmera. Eu falei brincando, né? Que era para tomar banho, colocar uma roupa nova. A Joyce veio com a roupa do Palmeiras, que já vale um ponto para mim, né? Mas, por que não abre a câmera, né? Eu estou dizendo assim, imagina vocês entrando numa sala de aula, né? Como professor, né? Outra coisa, eu disponibilizei material lá sobre as vanguardas, né? Mas por que não consultaram, né? Assim, o primeiro grupo tá recebendo mais crítica que os demais podem evitar, né? Eu posso até considerar isso por ter sido o primeiro, né? Mas, enfim, como o objetivo é o aprendizado da turma como um todo, né? Eu acho que eu tenho que falar isso, né? Eu tenho que aproveitar a oportunidade para falar isso, né? Eu disponibilizei o material lá, então consultem, né? Assim, por quê? Porque o material que geralmente circula na internet e a maioria das pessoas acessa, né? É um material de um nível
que o aluno de vocês vai consultar, né? Então, vocês têm que ir além, né? Certo? É isso que eu estou querendo dizer, né? Eu estou querendo dizer isso desde a primeira aula, acho que eu cheguei a falar algo do tipo, ou desde a primeira apresentação, né? Informação na era da internet é a coisa que mais tem, né? Tem excesso de informação. Então, o seu aluno vai ter acesso a muita informação. Só que vocês têm que ir além, né? Ou seja, uma possibilidade de ir além é consultar fontes acadêmicas, fontes que permitem um conhecimento mais aprofundado, né? Daí vocês conseguem dar uma aula para aquele aluno e vocês conseguem ensinar alguma coisa para aquele aluno, mesmo aquele aluno que tem mais informação a respeito daquele assunto, né? Outra coisa que eu falei também é assim, vão analisar um poema, lê o poema, lê com atenção o poema, né? Lê 5 vezes, 10 vezes, porque daí vocês vão conseguir analisar com vocês, indo além do que eles fazem, né? Por quê? Porque ele vai lá procurar uma análise pronta e muitas vezes ler sem atenção, como se a análise pronta fosse responder, certo? Então, assim, eu espero que... Não, camisa do São Paulo, camisa do São Paulo não pode. Brincadeira. Mas, enfim, eu espero que essas orientações não soem, né, como algo, assim, muito, assim, desanimador, assim, qualquer coisa do tipo, tá bom? Não é esse o objetivo. Mesmo porque, assim, todos os meus alunos que fazem tudo do início ao fim, né, ou fazem a maior parte das coisas do início ao fim, que se dedicam, passam, né? A nota pode não ser a melhor para todos, mas a nota, se for pensar, pouco importa, na verdade. Importa o quanto vocês aprenderam, né? Não é isso? Tá. Eu cortei o Carlos também porque eu planejei, né, para a gente não se atrasar, continuar o assunto da aula anterior, né? Então, na aula anterior eu falei sobre a Semana de Arte Moderna, né? Professor, o senhor me permite passar só mais uma informação rapidamente? É rápido, é rápido. É o seguinte, o episódio o trágico do fim da vida de Euclides da Cunha, ele é apresentado numa minissérie da Globo, de 1990, chamada Desejo. Muito boa, por sinal, com os protagonistas são Tarcísio Meira e Vera Fischer. Quem tiver curiosidade, no YouTube tem todos os capítulos. Então, e retrata bem, é bem interessante. O minissérie chama-se Desejo, de 1990, da Rede Globo. Obrigado, só isso. Tá, legal, Carlos. Coloca a informação aqui no chat, daí já fica gravado também e as pessoas podem copiar caso queiram, né? Aliás, assim, o seu seminário foi ótimo, deu para ter uma boa, assim, uma boa visão da obra, uma boa visão da realidade do país, né? Você conseguiu dar conta de tudo que é o principal no tema, no assunto, né? Mas, enfim, dando continuidade aqui, né? Eu falei para vocês que eu ia analisar junto com vocês o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que está na sequência lá, né? E depois também eu vou começar mostrando o material que eu disponibilizei no Google Classroom hoje à tarde, tá bom? Eu já ia perguntar sobre esse material. Aham. Porque tem uma atividade lá para fazer também, né? Ok. Tá, peraí, deixa eu... tá. É que teve alguém que me ensinou como fazer para eu mexer aqui e não ficar mudando o que aparece para vocês. Bom, tá aparecendo aí o Google Classroom.
Sim, professor. Sim, pro. Tá. Então, ó, isso aqui eu coloquei na aula passada, né, na semana passada, e o que eu coloquei hoje foi isso aqui, ó. Esse livro, Modernismo Brasileiro e Vanguarda, né, ele é um livro da série Princípios, e eu coloquei a parte que vem depois das vanguardas, ou seja, que fala do modernismo brasileiro. Por quê? Porque as vanguardas, a gente já está contemplando o assunto com os seminários, né, e com os outros materiais que eu já tinha disponibilizado lá, né. Então, aqui no capítulo 4 vai falar, ó, a fase heróica do modernismo brasileiro, que é a primeira fase. Daí vai falar da semana, vai falar das repercussões, de um jeito bem resumido, né? Só que aqui começa já uma coisa diferente, que são as revistas do modernismo, né? Cada uma delas são várias revistas que aparecem em diferentes regiões do país, né? Então, ou seja, depois que acontece a Semana de Arte Moderna, os princípios do modernismo começam a se espalhar pelo país, né? E daí, depois das revistas, tem os manifestos, né? Desde os primeiros ali, até os últimos, né? Então, são 2 capítulos bastante curtos, né? Mas tem muita informação, né? Mas o que importa para mim não é tanto a quantidade de informação, mas é que vocês consigam perceber quais são as características mais gerais que estão sendo defendidas pelo movimento modernista como um todo, né? Ou seja, apesar de ter muita diversidade, existem alguns pontos comuns no modernismo, né? Quais seriam esses pontos comuns? E também, assim, o que tem de contraditório? Então, aqui na conclusão, vai ter uma citação do Oswald de Andrade, uma citação do Mário de Andrade, né? Eles dois fazendo uma espécie de levantamento do que foi o modernismo, né? E depois uma conclusão da autora, Lúcia Helena, né? Então, qual é a questão? A questão é essa daqui que eu coloquei, que é o mesmo capítulo lá de conclusão. É isso aqui, ó. Tendo lido os capítulos 4 e 5 do livro, Modernismo Brasileiro e Vanguarda, e levando em conta tudo que já foi visto e discutido em sala, analise as citações de Oswald e Mário de Andrade, relacionando-as com as observações de Lúcia Helena. Leve em conta também os aspectos formais dos textos de Oswald e Mário, certo? Então, isso daqui não precisa fazer agora, né? Porque essa é uma das possibilidades de trabalho sobre a primeira fase do modernismo. A outra possibilidade vai ser apresentada na próxima aula a partir de alguns poemas, que vai ser análise de poema. Então, uma possibilidade é responder aquela questão. A outra possibilidade é escolher algum poema dessa primeira fase do modernismo e analisar, certo? Então, não precisa se preocupar com isso para a semana que vem, porque eu quero que vocês tenham mais contato com as ideias do modernismo para depois responder, né? Por exemplo, uma coisa que pode ajudar é isso aqui, que tá aparecendo o poema ou não? Não, né? Não, pro. Tá, eu tenho que mudar a janela, né? Então, ó, e agora? Agora Agora sim. sim. Tá. Então, esse poema do Manuel Bandeira, ele foi lido, né, na Semana de Arte Moderna, pelo Ronald de Carvalho, né? O Manuel Bandeira,
embora ele seja um autor importante para o modernismo, ele não era tão polêmico assim, ele não queria entrar em conflito direto com os poetas parnasianos, né? Então não foi ele que leu, mas ele disponibilizou, né, o poema para que fosse lido, né? Agora, o poema é bastante crítico, né, como a gente vai ver, né? Então eu vou ler primeiro e depois a gente começa a fazer a análise, tá bom? Então, enfunando os papos, bom, chamou os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que a arte nunca rimo os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem enjoio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo. Tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita veste a sombra imensa, lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Bom, pela primeira leitura, sim, o que vocês conseguem captar do que o poema está dizendo? Alguém conhece esse poema? Não, não conhecia. Também não. Bom, conseguem imaginar por que ele foi escolhido para ser lido na Semana de Arte Moderna? Ele é uma crítica ao parnasianismo, né, professor? Sim, Como o isso. movimento, eu acredito, vou dar uma opinião aqui, como o movimento modernista era um movimento que se voltava para uma desconstituição daquela forma do parnasianismo, ele vem exatamente para causar esse impacto, como uma crítica sobretudo, né? Isso, é isso. Esse é o sentido geral do poema, né? Então vamos ver por partes aqui, ó. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Bom, até aqui não dá para perceber muito nenhuma crítica ao parnasianismo, né? Dá para perceber uma forma, né, um ritmo, a questão das rimas, dá para perceber esse tipo de coisa, né? Que depois a gente vai falar mais. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. Ainda também não dá para perceber a crítica ao parnasianismo. Mas aqui na terceira estrofe, já dá. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Então, um determinado tipo de sapo, né? E tanoeiro é o quê? Tanoeiro é aquela pessoa que constrói tonel, né? Então já tem os sapos visto como um todo, né? Que ficam deslumbrados com a luz. Tem o sapo boi, que fala, meu pai foi à guerra.
e tem como resposta não foi, foi, não foi, né? E tem o saputanoeiro que diz, meu cancioneiro é bem martelado. Bom, o que pode ser o meu cancioneiro é bem martelado? Alguém consegue ter alguma ideia? Meu cancioneiro é um tipo de livro com várias canções, não é isso? Isso. Do mesmo estilo, ou então variados. Seria, Ah, então, bem usado? não, mais ou menos assim, levando em conta que ele é considerado o saputanoeiro, né? Alguém que faz tonel, né? E também que é uma crítica ao parnasianismo, como já foi dito, né? Então, meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, que arte nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, aqui frumento é o trigo, né? Então, o trigo sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma, né? Então, o que a gente pode observar aqui do que ele está querendo dizer, né, o saputanoeiro, a respeito do próprio cancioneiro dele, ou seja, o conjunto de poemas, né, o conjunto de canções, né? Daí ele termina assim, ó: clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. E aí? O que isso tem a ver com crítica ao parnasianismo, né? Aliás, com o parnasianismo, que a gente já viu, né? E por que é uma crítica? Por exemplo, ó, o que vocês entendem por isso aqui, ó? Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Ou o que ele está considerando, né, como sendo motivo de exibicionismo do próprio poema ou da própria poesia. Quais seriam, do ponto de vista dele, as qualidades da poesia dele? Porque ele tá se vangloriando, né? Se exibindo, né? Aqui, desde o começo, a ideia é essa, né? Ó, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra, né? Eles estão se mostrando, eles estão querendo aparecer, né? Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O saputanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Bom, ó, talvez algumas coisas relacionadas com o vocabulário, né? Por exemplo, termos cognatos são palavras
com a mesma raiz, né? As consoantes de apoio são as consoantes que acompanham a vogal, a última vogal tônica do verso, né? Agora, por exemplo, assim, ó, e aqui, ó, reduzir sem danos a formas a forma. E aqui, por exemplo. Considerando tudo isso que eu já falei, né? Que ele está louvando as supostas qualidades da própria poesia dele, né? E aí, ninguém se arrisca? Quais seriam as características da poesia parnasiana que os modernistas podem estar criticando? É a forma, né, professor? Sim. O parnasiano, ele é mais... utiliza um português, a norma culta de uma maneira mais precisa, não seria precisa, mais intensa, né? Mais rebuscada. Mais rebuscada. O modernista, ele já quer quebrar essa ideia, né? Ele quer construir uma poesia que não fique tanto na forma, né? Isso. A construção de outras possibilidades, né? E quando ele Sim. fala reduzir sem danos a forma, eu acho que é nesse sentido, né? A forma seria uma coisa que produz, uma forma, né? Produz coisas iguais, né? Forma, né? Você coloca numa forma, tudo que sai da forma é igual, né? Tem o mesmo formato. Agora, a forma é uma qualidade, é uma característica da poesia que pode ser muito mais plástica e trabalhada com criatividade, né? Certo? Quando ele diz, professor, vai por 50 anos que lhes dê a norma. Ele tá querendo dizer o quê? Que a norma culta, ele está se referindo à norma culta aí? Ou... Não, é uma regra. A regra, sim. Uma regra. Reduzir sem danos a formas a forma, né? Uhum. E aqui também as artes poéticas são regras, né? São princípios que são prescritos, né? Como se fosse assim, como escrever poesia, uma boa poesia, né? Só que, claro, são regras e estão sendo criticadas pelos modernistas, né? Por quê? Porque os modernistas valorizam outro tipo de coisa. Valorizam, por exemplo, a liberdade, né, formal, né? E também o conteúdo, como você falou, né? Ou o sentido relacionado com a realidade e com a cultura popular, né? Então, por exemplo, o Carlos falando sobre o Euclides da Cunha e a importância do livro Os Sertões, né? Ele começou destacando a importância do livro para a gente conhecer a realidade do país, né? Para a gente conhecer a diferença social, né? A desigualdade social que é brutal no país, né? Então, bom, isso não é próprio de um escritor parnasiano, né? Porque o escritor parnasiano
que, bom, no Brasil todo escritor parnasiano é poeta, né? Então, ele vai, por exemplo, ficar dizendo assim, como aqui no final, ó, bradem um assomo, sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo, né? Claro que aqui o poema que está sendo ironizado aqui é o poema do Olavo Bilac, né? Que chama Profissão de Fé, e tem um verso que é assim, ó, invejo um ourives quando escrevo, né? Ou seja, aquele artista que fica trabalhando com o ouro, né? Certo? Ou então, um estatuário, né? Alguém que faz uma estátua, né? Só que ele dá uma rebaixada nessa ideia para começar comparando os poetas com sapos, né? E depois o sapo é tanoeiro, sapo boi, né? O sapo constrói tonel, né? Não constrói coisas muito sofisticadas, muito refinadas, né? Ele é um parnasiano aguado, né? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Lima Barreto, um pré-modernista, como ele é recepcionado no movimento modernista? Ele já vem com essa criação, essa separação lá do parnasianismo, ele já tem essa... Sim. Porque na leitura de Euclides, por exemplo, a professora Vanice, ela fala exatamente isso, né, que ele é considerado um pré-modernista, mas é rejeitado pelo modernismo por conta da sua linguagem rebuscada. Isso. E aí ela diz assim, mas ao mesmo tempo, ele é importantíssimo, os modernistas só vão descobrir isso depois, porque ele passa a revelar, não é, um conteúdo sociológico importante que vai influenciar o movimento regionalista de 1930. Interessantíssimo isso. Inclusive, eu coloquei na parte escrita, não deu para falar no seminário, mas coloquei na parte escrita porque eu achei fenomenal. É mais ou menos assim, olha, o sujeito, ele é um cara contemporâneo de Olavo Bilac, ele é um cara extremamente rebuscado no português, não é? Tentando ainda aquele português arcaico de Portugal, mas, ao mesmo tempo, o conteúdo da sua obra, ela possibilita que os modernistas tenham essa possibilidade de criação, né? Acaba tendo um movimento de... Interessante. Sim, os escritores pré-modernistas, eles já antecipam algumas características do modernismo, né? Então, por exemplo, o Lima Barreto, ele já antecipa algumas questões de valorização da periferia, por exemplo, né? O Euclides da Cunha, como você falou, o regionalismo do Romance de 30, né, que é o do Graciliano Ramos, né, da geração do Graciliano Ramos, né? Isso. Sim, Então, o Augusto dos Anjos também tem características que os modernistas vão valorizar depois, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, eles, em primeiro lugar, eles não estavam organizados como um movimento literário, como foi o modernismo. Em segundo lugar, as qualidades, os valores que eles defendiam não eram tão claros, né? Então, não por acaso, você próprio falou, né? As obras são contraditórias, né? Na própria concepção, né? Quer dizer, ele tem uma concepção positivista, mas diante do contato com a realidade, ele começa a perceber que não é bem assim a realidade, né? Eu fico imaginando, professor, não fosse o fim trágico, aos 43 anos, ele pegaria a década de 20 e o movimento modernista, como seria a reação, né?
de Euclides da Cunha dentro desse É, momento histórico. sim, mas não dá para saber muito bem o quanto ele conseguiria compreender, né? Mas enfim, só para a gente continuar aqui, que eu estou vendo que a hora já está avançada, né? Então aqui essa primeira parte toda, até outros sapos pipas, um mal em si cabe, fala pelas tripas, sei não sabe sabe. Até aqui tem uma caracterização dos sapos, né? Como uma coisa assim meio ridicularizada, né, como eu falei, e de autoexibicionismo, né? Autoexibicionismo relacionado com uma determinada concepção de poesia que é a parnasiana. Só que a maneira como essa poesia parnasiana é retratada aqui é uma forma rebaixada, né? Bom, no final, aqui, essas últimas estrofes já tem uma coisa meio diferente. Que é, longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa, lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, trânsido de frio, sapo cururu da beira do rio. Né? Então aqui já dá para perceber que o tom muda, né? Vocês conseguem perceber isso? Levando em conta tudo que eu falei até agora, né? Essa caracterização desse último sapo aqui, que é o sapo cururu, o que tem de diferente dos anteriores, né? Dos sapos anteriores? Vocês têm que se arriscar mais, gente, pelo amor de Deus. Não é uma coisa tão difícil assim. Ó, eu vou fazer da seguinte forma. Com exceção do Carlos, que participou bastante, né, além de apresentar o seminário, eu vou esperar que algum dos demais responda a isso que eu estou falando. E enquanto não responder, a gente não termina. A pergunta é assim, ó. Comparando esse último sapo aqui com os anteriores, o que a gente pode perceber de diferente? Professor, Aham, vou tentar participar, porque hoje está meio complicado. O cachorro está super agitado hoje. aham, Enfim, o senhor comentou que os sapos é como se fosse uma tipificação dos poetas, não é isso. isso? Tá. Esse sapo cururu não seria os poetas modernistas? É Aham, como se eles estivessem, assim, quando diz assim, longe dessa grita, é que eu não estou vendo direito, a câmera é horrível. Grita lá onde mais densa, a noite infinita veste a sombra imensa. Quando o senhor falou assim, não é tão difícil, esses dois últimos versos, né, na verdade, essas três últimas estrofes, elas são mais como se fosse simplória, ao mesmo tempo que tem uma importância, um valor, é como se a linguagem fosse mais do dia a dia. Né? A noite infinita veste a sombra imensa, lá fugido ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, trânsito, é isso? transido.
Para mim é horrível, mas é meu óculos. Transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Até retoma, né, aquela cantiga. Sim, Parece sim, um modernista. Como é que a gente fala? Ao mesmo tempo que ele critica, né, o parnasianismo, que é de uma forma mais culta, de um que apresenta, né, com aquelas formas, como quase que um ritual ali, aquelas regras a seguir, ele diz assim, olha, não é melhor usar o cotidiano, não é melhor estar no dia a sim, dia, para que seja mais claro, para que, né, é uma nova forma de mostrar a arte, é como se fosse mais isso. ou menos É uma nova concepção de poesia. isso, uma nova concepção de Próxima, é uma nova concepção de poesia próxima da simplicidade, da isso. popular, né? Só que ele está isolado dos demais, né? Local escuro ainda, né? Ele não é valorizado, né? Eu acho que daí tira o porquê do Carlos comparar ao Lima Barreto, porque ele está no período dele, né, excluso, está isolado, está solitário, foi Tá. excluído, na verdade. Sim, mas não vamos colocar tudo num grupo só, Balaio. porque o Lima Barreto, ele ainda não é modernista, né? Ele não faz parte do grupo, embora ele tenha características que foram valorizadas pelo grupo dos modernistas, certo? Mas assim, o poema ele é de 1918, como está aqui, ó, 1918, né? A Semana de Arte Moderna foi em 1922, né? Então, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, esse sapo cururu aqui já estava se organizando num grupo que está se opondo aos demais sapos que são dominantes aqui ainda, né? São dominantes e e ficam se vangloriando das suas qualidades, né? E essas qualidades, como a gente falou, relacionadas todas à a forma vazia de sentido, ou com sentido distante da realidade social, por exemplo, né? Aqui já não, é uma coisa simples e próxima da cultura popular, né? Só que ainda isolado, certo? Então, basicamente, é esse o sentido crítico do poema, né? Então, a gente não analisou a parte formal, né? Mas eu adianto para vocês que são 5 sílabas, ou seja, é uma redondilha menor, né? Então, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra, né? É regular, 5 sílabas, né? E depois eu mando para vocês a divisão de uma estrofe para servir de modelo, né? Mas a forma também é popular, né? Se você pegar um soneto, por exemplo, com 10 sílabas, é uma forma mais rebuscada e mais distante da cultura popular. Tanto é que se vocês pegarem uma música, né? Por exemplo, uma música popular nordestina, geralmente vai ser redondilha, maior ou menor, ou seja, 7 ou 5 sílabas, né? Certo? Então, basicamente por hoje é isso, né? Eu espero que a Andrea tenha registrado a presença, porque muita gente já saiu, né? Na próxima aula tem os seminários do futurismo, do cubismo e do expressionismo, né? E eu continuo os poemas modernistas na medida do possível, tá bom? Professor, o senhor vai disponibilizar essa aula em qual plataforma? Desculpa. Você diz o vídeo? O vídeo. No YouTube. Eu estou No colocando, YouTube. eu estou subindo tudo no YouTube e estou colocando os links no Google Classroom. Lá no Google Classroom
tem uma aba ali que eu... Peraí. Acho que eu já fechei o Google Classroom lá, mas tem uma aba ali que eu coloquei o... Ah, não, tá aqui, peraí. Eu te mostro. Estão vendo aí? Sim, pro. Sim, sim. Ó, então, os vários itens aqui, ó. Teoria da literatura, modernismo, vanguardas, pré-modernismo, aqui, ó, geral. Tá vendo? Link das aulas no YouTube. Eu estou colocando tudo aqui, ó. Certo? Ah, excelente, obrigado. Aham, beleza? Tá. Mais alguma pergunta, alguma observação? Não? Professor, só para registrar, porque eu anotei aqui meio na agonia, a atividade que está lá sobre o modernismo não é para semana que vem, não, né? Não, não é. Tá, Não é. só para... Viu? Outra coisa que eu quero dizer é assim, ó. Aquele cronograma a gente está cumprindo, né? Mas está sendo um pouco corrido, né? Mas uma coisa que eu pensei para facilitar um pouco, levando em conta o ensino remoto, né? É assim, eu vou aumentar a nota das atividades da nota 1 para que vocês consigam atingir uma nota melhor sem fazer todas, né? Sem ter que fazer 10, né? Então, eu vou fazer valer 1,5, né? Daí, fazendo 7, vocês já atingem 10,5, certo? E daí fica mais viável e eu posso correr um pouco mais, né? Para cumprir o programa, tá bom? Tudo bem, professor. Tá, Ótimo. mais alguma coisa? Mais alguma coisa que Só, alguém queira? só para registrar, eu já fiz os agradecimentos no privado, mas aproveito aqui para, em público, agradecer a Andréia pelo apoio e pelo auxílio aí na apresentação do trabalho. Muito obrigado, viu, André? Fernanda, Tá. estamos aqui para isso. Lucimari, quer falar? Professor, eu não entendi sobre essas atividades que o senhor falou. Além daquilo que a gente enviou, vai ter mais outras atividades? Então, Lucimari, eu falei assim, ó, tem as atividades de participação, que são propostas no decorrer da disciplina, né? No total, todas as atividades, elas vão ser somadas e valem a nota 1, né? A segunda nota é seminário ou resenha, é a nota 2, certo? Somando as duas, dividindo por 2, dá a média da disciplina. Certo, Lucimari? Sim ou não? Lucimari, está me ouvindo? Acho que o microfone dela está fechado. O microfone dela está fechado, mas ela pode colocar no chat aqui, assim, se ela está ouvindo ou não. Ah, caiu, né? Bom, eu mando a resposta para ela no WhatsApp. Mais alguma coisa? Eu vou pôr o cronograma de novo lá no grupo, porque acho que a gente acaba esquecendo, né? Mas tá seguindo o cronograma realmente certinho. Assim, fica um pouco atropelado, um pouco fragmentado, mas, assim, é o jeito que a gente consegue fazer, né? Sim.
Então tá. Você registrou a presença, André? Sim, professor. Tá? E da semana passada também, né? Eu esqueci de lhe mandar, desculpa, mas eu fiz. Tá, obrigado. Então tá. Então, boa noite a todos. Agradeço pela participação, Sim. presença, né? E até a semana que vem, então. Bom feriado. Cuidem-se. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.